Senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores deputados, amigos que nos assistem e nos ouvem através dos diversos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados. Mas em relação ao que eu vim falar, a pedalada fiscal. Pedalada fiscal, que é a falência do governo federal. O que é pedalada fiscal? Antes de mais nada, é um crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade cometido pelo governo federal e pela presidente da República. E quem diz não sou eu, quem diz é o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que afirmou que as pedaladas consistem em crime de responsabilidade fiscal e que a presidente da República pode ser responsabilizada. A presidente da República recorreu aos bancos públicos para pagar uma conta que não pertencia nem ao BNDES, nem ao Banco do Brasil, nem à Caixa Econômica Federal. O que o governo fez foi pedir que os bancos públicos financiassem seus controladores, nesse caso, o governo federal. Aonde? Por exemplo, o Banco do Brasil, em junho de 2014, pagou de empréstimos agrícolas 8 bilhões de reais. A Caixa Econômica Federal, até agosto de 2014, pagou do Bolsa Família e de outros benefícios 1,7 bilhão de reais. Esses recursos deveriam ser pagos do governo federal ao empréstimo agrícola, do governo federal ao Bolsa Família, do governo federal a outros benefícios que poderiam ser concedidos à população. Vai o governo e abocanha o dinheiro dos bancos públicos para pagar as suas obrigações. Obrigações essas, presidente, que o governo não tem dinheiro, pelo que aqui já falei. E parece que eu me torno repetitivo quando digo que esse governo não tem planejamento nem execução. Não teve planejamento quando reduziu a conta da energia elétrica e deu um prejuízo ao Brasil da ordem de 105 bilhões de reais. O que o governo federal está tendo que emprestar às distribuidoras de energia elétrica já gira em torno de 105 bilhões de reais. Assim como o governo federal deu um prejuízo à Petrobras, quando segurou o valor do combustível, da ordem de 50 bilhões de reais no primeiro mandato da presidente Dilma. Assim como nós talvez tenhamos um crescimento negativo nesse ano de 2015, porque o governo errou. O governo não se planejou para uma política econômica que fizesse o Brasil crescer. O mundo está crescendo. O mundo está crescendo. A China vai crescer 9%, os Estados Unidos 6%, a média do mundo 5%. O menor crescimento é do Brasil, que é negativo em 1%. Acabou essa desculpa de que o mundo encontra-se em crise, em recessão. Não, o mundo está se recuperando. Quem não está se recuperando é o Brasil, que colocou a sua matriz econômica, as suas ideias e o seu planejamento de crescimento do país em cima do consumo. O que fez o governo federal? Endividou a população. 61% da população hoje brasileira está endividada. O consumo houve e endividou as famílias, mas não há investimentos no Brasil para que o Brasil pudesse crescer e os empresários pudessem se encorajar a aumentar os seus investimentos. Assim como eu não vejo um governo, veja só, senhor presidente, que falta dinheiro para fazer uma adutora no Rio Grande do Norte, que faz uma pedalada fiscal, retirando dinheiro de dinheiro público, não diminui a custeio da máquina. Nunca antes, na história desse país, houve um governo com 39 ministérios. Nunca antes no governo desse país teve um governo com 25 mil cargos comissionados. Ou seja, nós temos, senhor presidente, que pedir ao governo federal, e aqui eu quero, independente da responsabilização que o governo terá pela pedalada fiscal, e aqui eu uso as palavras do ex-presidente do Tribunal de Contas da União, assim como do relator da matéria no Tribunal de Contas, que disseram que o que houve por parte do governo federal nessa busca de recursos do governo em fazer uma pedalada, fazer com que o governo pagasse as suas contas sem
o seu dinheiro, mas com dinheiro de terceiros, ou seja, com dinheiro daqueles que o governo controla. Ou seja, os bancos públicos são controlados pelo governo federal e é proibido aos controlados pagar a conta dos controladores. E, portanto, senhor presidente, diante de um país que está em clara recessão, com inflação de 8%, com uma taxa de juros que bate 13,25%, nunca antes houve uma taxa de juros em 13,25%, você imagina o governo do PT impor uma taxa de juros básica de 13,25%, cortar direitos sociais e trabalhistas. É o governo que corta o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o seguro-desemprego, o auxílio-doença, o abono salarial, a pensão por morte, além de aumentar a tributação sobre a folha de pagamento. Esse é o governo real que o Brasil está vivendo. Esse é o governo real do PT. Um governo que corta direitos sociais, que corta o Bolsa Família, que corta Minha Casa Minha Vida, que está fazendo que diversas empresas no Brasil quebrem, daquelas empresas que estão construindo Minha Casa Minha Vida, que está sacrificando o mais pobre com cortes de programas de energia elétrica para aqueles que recebem até meio salário mínimo em sua residência, que corta o seguro-desemprego, o auxílio-doença, o abono salarial e a pensão por morte. Não trago aqui esses fatos com alegria, pode ter certeza. Trago com preocupação e com a responsabilidade de um deputado que foi eleito pelo meu Estado para cobrar providências para dias melhores para o Rio Grande do Norte, para o Nordeste e para o Brasil. Portanto, encerro minhas palavras, novamente pedindo a Vossa Excelência que conste os meus 2 discursos na tarde de hoje na Voz do Brasil. Muito obrigado.